Determine a pressão em quilopascal exercida nas paredes de um recipiente de 0,5 metros cúbicos, no qual estão confinados 5 mols de um gás perfeito a 27 graus Celsius. Considere R igual a 8 Joule dividido por mol vezes Kelvin. Bom, então vamos lá. Um problema de gás ideal, né? Então vamos anotar os dados que foram fornecidos no problema. Joia? Bom, então ele pede para a gente determinar a pressão em quilopascal, tá? Então, exercida, né, nas paredes de um recipiente de 0,5 metros cúbicos, ou seja, esse é o volume. Então, o volume V é igual a 0,5 metros cúbicos. Vou colocar um ponto e vírgula aqui para separar os dados do problema. E aí diz que se confinou, né, 5 mols, certo? Então aqui, né, o nosso número de mols é igual a 5, tá? E aí, né, ele fala que é um gás perfeito, né? Então, ou seja, a gente pode utilizar aqui, né, um modelo de gás ideal, certo? E aí fala que ele está exatamente a 27 graus Celsius. Então, eu vou chamar essa temperatura de T aí, né, de 27 graus Celsius. Tá joia? E aí ele pede a pressão em quilopascal, tá? Então, observe o seguinte, né? Ele forneceu o volume, o número de mols, a temperatura, né? Pediu para a gente utilizar a constante com esse valor aqui. Né? Então, aí, se a gente lembra da equação de estado do gás ideal, então a equação de estado, né, de um gás ideal, ela relaciona, né, a pressão com o volume, o número de mols, a constante universal dos gases e a temperatura. Já? Então, essa expressão, né, ela relaciona as variáveis, né, do gás, né, nesse caso aí. Então, observe o seguinte, né, ele quer a pressão em quilopascal. Então, o que ele está querendo? Ele está querendo essa pressão P aqui, né? Então, se ele está querendo essa pressão P, né, se a gente pode, se a gente observa aí, né, nós precisamos conhecer volume, número de mols, constante e temperatura. E nós temos exatamente todos esses dados, tá? Só que aí, nós temos que tomar um certo cuidado, que é o seguinte, a temperatura, ó, ela foi fornecida em graus Celsius. Quando a gente aplica a equação de estado, a temperatura deve estar na temperatura absoluta, certo? Que é a temperatura em Kelvin. Então, para a gente poder calcular a pressão em quilopascal, então necessariamente nós temos que transformar essa temperatura em Celsius em Kelvin. E aí a gente sabe, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Transformando a temperatura em Celsius para Kelvin, certo? E a relação que a gente sabe, né? É que a temperatura absoluta, né? Que é a temperatura em Kelvin, é dada pela temperatura em Celsius mais 273 aproximadamente. Tá joia? Bom, então o que a gente está querendo? Nós estamos querendo aqui a temperatura em Kelvin, né? Então, ó, basta substituir os resultados, né, que a gente tem no problema. Então, a temperatura em Kelvin é exatamente igual à temperatura em Celsius, né, que vale 27, mais 273. Então, a gente obtém aqui que a temperatura em Kelvin é exatamente 300 Kelvin, tá? Então, a temperatura em Kelvin é igual a 300. Joia? Então, o que a gente vai fazer? Agora, com a temperatura, né? Agora que nós transformamos a temperatura na temperatura absoluta, a gente pode voltar para a equação de estado de gás ideal. Joia? Então, ó, eu posso copiar aqui novamente, então, essa expressão, né? Então, ó, vou copiá-la aqui, certo? Então, agora a gente tem tudo, né? Eu vou manter a pressão aqui, certo? E vou isolar.
Então, a pressão vai ser dada pelo número de mols vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume, né? Se a gente substitui todos os resultados aí, o número de mol vale 5, a constante ele pede para a gente usar 8, né? A temperatura nós calculamos que vale 300 e o volume é 0,5. Tá joia? Então, se a gente faz essa continha aqui, né, ó, 5 vezes 8 dá 40, vezes 300, dividido por meio, né, que é 0,5. Então, a pressão P, ela vai ser dada, né, 40 vezes 300, isso aí vai dar 12.000, né, dividido por 0,5. E dividir o número por 0,5 é a mesma coisa que multiplicá-lo por 2, né? Então, a gente encontra aqui que a pressão é exatamente 24.000 Pascal. Tá bem? Como o problema pede a pressão em quilopascal, o que nós temos que fazer? Dividir esse valor por 1.000, né? Então, a pressão que nós encontraremos aí é exatamente 24 quilopascal. Joia? Então, esse é o valor da pressão, né? Exercida por aquela quantidade de mol, né? Nesse determinado volume com essa temperatura, tá? E aí é o seguinte, eu esqueci de comentar aqui na hora da resolução, né? Que a constante universal dos gases, ela foi dada, né, nas unidades do sistema internacional. Então, obviamente, nós utilizamos o volume aqui, né, como 0,5, porque a constante, né, dos gases está dada, né, em função das grandezas do sistema internacional. Tá joia? Então, a alternativa correta é a alternativa D.